Quanto mais você depende da aprovação dos outros, mais perde a própria essência. Existe uma força silenciosa em quem aprende a se bastar, e é justamente essa independência emocional que torna alguém verdadeiramente inesquecível. A grande lição por trás de tudo isso é simples. Quanto menos você depende da aprovação dos outros, mais naturalmente passa a despertar interesse, não como manipulação, mas como consequência de alguém que encontrou estabilidade dentro de si mesmo. Pessoas emocionalmente completas transmitem uma presença diferente. Não imploram atenção, não correm atrás de validação e justamente por isso acabam sendo notadas. Existe uma diferença enorme entre arrogância e autoconfiança silenciosa. A arrogância tenta convencer o mundo do próprio valor o tempo inteiro. Já a verdadeira segurança não sente necessidade de provar nada. Ela apenas existe. E talvez o caminho para isso comece quando você para de se comparar constantemente com os outros. Cada pessoa carrega uma combinação única de experiências, cicatrizes, talentos e visões de mundo. Você não precisa se transformar em outra pessoa para ter valor. Precisa apenas parar de agir como se sua identidade dependesse da aprovação coletiva. Quanto mais alguém aprende a apreciar a própria companhia, menos escravo se torna da necessidade de ser aceito. Existe também um poder silencioso em não reagir a tudo. Nem toda crítica merece energia, nem toda opinião precisa ser combatida. Pessoas emocionalmente fortes entendem que tentar agradar todo mundo é uma batalha impossível. E quando seus princípios estão claros, a necessidade de validação externa começa a perder força. Faça um teste simples consigo mesmo. Pergunte-se: se ninguém visse isso, eu ainda faria? Essa pergunta revela intenções escondidas que muitas vezes preferimos ignorar. Porque quando suas escolhas deixam de ser movidas pela necessidade de aplauso, você começa finalmente a agir por convicção. No fim, talvez essa seja a verdade mais importante. Você nunca precisou se tornar alguém raro. Você já era. Sua história, sua mente, suas experiências e até suas imperfeições jamais poderão ser reproduzidas exatamente da mesma forma. O problema não era a falta de valor. Era apenas o hábito de entregar sua atenção, sua energia e sua essência, sem perceber o quanto elas realmente valem. E quando alguém finalmente entende isso, algo muda profundamente. A ansiedade de impressionar desaparece. A necessidade de convencer enfraquece. Porque quem conhece o próprio valor não vive tentando provar sua importância para o mundo. Apenas continua seguindo seu caminho em silêncio, enquanto sua presença fala por si mesma. O desejo humano funciona através da incerteza. O cérebro se envolve mais quando não possui controle absoluto sobre o acesso. É por isso que silêncio, pausa e distância geram tanto impacto emocional. Como explica Esther Perel, o desejo precisa de espaço para respirar. Quando não existe espaço, o encanto desaparece. A cultura atual insiste para que todos mostrem tudo o tempo inteiro, mas a autenticidade sem limites pode se transformar em autodestruição emocional. Há pessoas que expõem cada crise, cada dor e cada pensamento em busca de conexão. Só que com o tempo, o público deixa de enxergar profundidade e começa apenas a consumir aquilo como entretenimento passageiro. Quando tudo vira conteúdo, até o sofrimento perde significado. A vida deixa de ser vivida e passa a ser exibida. E existe um preço silencioso nisso. Quanto mais você se oferece ao olhar dos outros, menos raro se torna. E aquilo que deixa de ser raro, dificilmente continua sendo valorizado. No amor, no trabalho e até nas amizades, a presença excessiva pode enfraquecer o interesse. Pessoas que não sabem preservar espaço acabam transmitindo ansiedade em vez de confiança. Já quem entende o valor da própria energia não sente necessidade de estar disponível o tempo inteiro para provar seu valor. A verdade mais difícil de aceitar é simples. O mundo não reage apenas ao que você é, mas à forma como você administra a sua presença. Nem sempre vencer significa aparecer mais.
Às vezes, o verdadeiro poder está justamente em saber quando se retirar, permanecer em silêncio e deixar que sua ausência fale por você. Existe um momento silencioso que muda completamente a forma como uma pessoa é percebida pelo mundo. O instante em que ela entende que nem toda oportunidade merece um sim, nem toda conversa precisa continuar e nem toda presença deve ser constante. É aí que alguém deixa de viver apenas reagindo às expectativas dos outros e começa a controlar a própria energia. A ausência estratégica possui um efeito psicológico poderoso. Quando alguém está disponível o tempo inteiro, sua presença deixa de causar impacto. Mas quando existe equilíbrio entre presença e distância, as pessoas passam a valorizar mais cada interação. No ambiente profissional, por exemplo, respostas calmas e deliberadas transmitem mais segurança do que ansiedade constante. Nas relações humanas acontece o mesmo. Existe também uma força escondida na economia das palavras. Pessoas que falam demais acabam diminuindo o peso daquilo que dizem. Já quem sabe silenciar transmite controle emocional. Nem toda opinião precisa ser explicada. Nem toda escolha exige justificativa. Às vezes, poucas palavras carregam mais autoridade do que longos discursos. O mistério sempre despertou fascínio porque a mente humana odeia espaços vazios. Quando alguém revela tudo sobre si imediatamente, elimina qualquer curiosidade. Já quem preserva partes da própria história mantém viva a atenção das pessoas. O desconhecido naturalmente atrai mais do que aquilo que já foi totalmente exposto. Outro ponto importante é aprender a ser indisponível em alguns momentos. Não por arrogância, mas por respeito à própria energia. Ter horários em silêncio, períodos longe das redes sociais e momentos de isolamento voluntário fortalece a mente. Quem está acessível o tempo inteiro acaba perdendo profundidade. Quando você começa a proteger seu tempo, algo interessante acontece. As pessoas passam a valorizar mais sua presença, porque aquilo que não pode ser acessado a qualquer momento ganha importância naturalmente. E isso vale para conversas, relacionamentos e até para sua atenção. Muitas pessoas passam a vida tentando agradar todos ao redor. Mas a verdadeira transformação acontece quando você deixa de perguntar "como posso ser aceito?" e começa a construir uma vida que você mesmo admira. Desenvolver disciplina, conhecimento e padrões próprios cria um tipo de confiança que não depende da aprovação externa. O ser humano se acostuma rápido com aquilo que recebe em excesso. Por isso, quando sua atenção está disponível o tempo inteiro, ela perde impacto. Presença constante gera acomodação. Já equilíbrio, pausa e seletividade criam valor emocional. Mas existe uma camada ainda mais profunda em tudo isso. A grande pergunta não é apenas por que queremos ser admirados, mas por que sentimos tanta necessidade disso. Talvez porque fomos ensinados a acreditar que reconhecimento externo é sinônimo de valor pessoal. A sociedade moderna transformou validação em objetivo de vida. Pessoas buscam aprovação em números, curtidas e atenção constante, esperando que isso preencha um vazio interno. Só que nenhuma quantidade de reconhecimento externo consegue substituir a sensação de respeitar a si mesmo. Em algum momento, você percebe que toda essa corrida por atenção era apenas distração. O verdadeiro desafio sempre foi outro. Tornar-se alguém que consegue olhar para si mesmo com orgulho, mesmo no silêncio, mesmo longe dos aplausos. As pessoas mais marcantes geralmente compartilham uma característica em comum. Elas não vivem desesperadas por aceitação. Estão ocupadas construindo algo, aprendendo, evoluindo ou seguindo um propósito próprio. Sua presença não parece necessidade, parece escolha. E talvez seja exatamente isso que as torna tão difíceis de ignorar. A grande lição por trás de tudo isso é simples. Quanto menos você depende da aprovação dos outros, mais naturalmente passa a despertar interesse. Não como manipulação, mas como consequência de alguém que encontrou estabilidade dentro de si mesmo. Pessoas emocionalmente completas transmitem uma presença diferente.
não imploram atenção, não correm atrás de validação e justamente por isso acabam sendo notadas. Existe uma diferença enorme entre arrogância e autoconfiança silenciosa. A arrogância tenta convencer o mundo do próprio valor o tempo inteiro. Já a verdadeira segurança não sente necessidade de provar nada. Ela apenas existe. E talvez o caminho para isso comece quando você para de se comparar constantemente com os outros. Cada pessoa carrega uma combinação única de experiências, cicatrizes, talentos e visões de mundo. Você não precisa se transformar em outra pessoa para ter valor. Precisa apenas parar de agir como se sua identidade dependesse da aprovação coletiva. Quanto mais alguém aprende a apreciar a própria companhia, menos escravo se torna da necessidade de ser aceito. Existe também um poder silencioso em não reagir a tudo. Nem toda crítica merece energia. Nem toda opinião precisa ser combatida. Pessoas emocionalmente fortes entendem que tentar agradar todo mundo é uma batalha impossível. E quando seus princípios estão claros, a necessidade de validação externa começa a perder força. Faça um teste simples consigo mesmo. Pergunte-se: se ninguém visse isso, eu ainda faria? Essa pergunta revela intenções escondidas que muitas vezes preferimos ignorar. Porque quando suas escolhas deixam de ser movidas pela necessidade de aplauso, você começa finalmente a agir por convicção. No fim, talvez essa seja a verdade mais importante. Você nunca precisou se tornar alguém raro. Você já era. Sua história, sua mente, suas experiências e até suas imperfeições jamais poderão ser reproduzidas exatamente da mesma forma. O problema não era a falta de valor, era apenas o hábito de entregar sua atenção, sua energia e sua essência sem perceber o quanto elas realmente valem. E quando alguém finalmente entende isso, algo muda profundamente. A ansiedade de impressionar desaparece. A necessidade de convencer enfraquece. Porque quem conhece o próprio valor não vive tentando provar sua importância para o mundo. Apenas continua seguindo seu caminho em silêncio, enquanto sua presença fala por si mesma.